de veneno, que tem veneno, quer envenenar meu coração, e eu não vou deixar isso acontecer. Cale-se agora. E se fulano estiver falando mal de mim, eu tenho quem defenda, quem me defenda. Sabe quem é que me defende? É o Senhor. E meu Deus me defende dessas pessoas. Mas acontece que às vezes a pessoa é bem rápida. Ela não diz, ela já vai dizendo. Aí o que você faz nisso? Bom, você está me falando que fulano falou de mim e falou isso, isso e isso. Pega o celular. Pega o celular na mesma hora. Alô, meu irmão, paz do Senhor, tudo bem? Eu queria fazer uma reunião com você e o fulano. Você pode vir aqui, por favor, para a gente resolver essa situação? E aí é a hora do confronto. O irmão está dizendo que você falou assim, 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 assim de mim. Isso é verdade? Se for uma mentira, aquela pessoa vai ficar envergonhada e talvez nunca mais faça esse tipo de coisa. Mas se for uma verdade, ainda assim, aquela pessoa não deveria ter feito isso. Então a situação vai ser resolvida naquele momento. Vocês estão entendendo, irmãos? É assim que a gente destrói esse tipo de coisa. Porque quando alguém vem trazer notícias de alguém para mim, eu devo rejeitar em nome de Jesus. Eu já vi muita gente se destruir por causa disso, por causa dessas coisas. Então não permita que isso aconteça. Por isso que o Senhor está dizendo que Ele abomina. Vocês têm ideia do que a palavra de Deus está dizendo relacionado a isso? É abominação diante do Senhor. É pior do que o homicídio. E aí, doutor Yuri, também é crime. Crimes contra a honra. Cabe processo, inclusive. Danos materiais até, dependendo da situação. Danos morais. Não é sério isso, irmão? É muito sério isso. Então não permita. E Satanás, com isso, ele começa a colocar divisão na igreja, desconfiança. Deus não pode operar no meio onde há irmão desconfiado do outro. Deus não pode operar onde há irmão magoado com o outro. Como é que essa pessoa vai para a missão? Fazer missão? Que missão de quê? Você vai destruir pessoas lá fora também. Vocês entenderam, irmãos? Estão entendendo a palavra? Sim. Em Tiago, capítulo 3, verso 2 a 8, eu vou ler o texto aqui, não vou me prender muito porque eu quero já terminar. Diz assim: pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, esse é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Tiago 3:2. Aqui está dizendo o seguinte: se alguém consegue dominar a língua, esse alguém é perfeito. Agora, existe alguém perfeito? Não existe. Então, nós todos estamos enquadrados na imperfeição das palavras. Nós não, e a Bíblia está dizendo nesse texto aqui, eu vou continuar lendo rapidinho aqui, meus queridos irmãos. Aí o verso 3, ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. E aí diz: vede também os navios, que embora tão grandes e levados por
por impetuosos ventos, com um pequeno leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Aí o versículo diz: assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede com um grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, sim, a língua, qual o mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda espécie, tanto de feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pode domar, é um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. E agora, Jesus? Eu não consigo controlar minha língua. É o que a Bíblia está dizendo. Ninguém consegue controlar sua língua. Eu não consigo. Você não consegue. Mas eu vou dizer a alguém que consegue. O Espírito Santo. Ele consegue controlar a nossa língua. Se a minha vida estiver voltada para o Senhor, voltada para Deus, se eu viver em espírito e em verdade, se eu não andar na carne, ou não viver na carne, mas andar em espírito, estiver orando, lendo a palavra e adorando ao Senhor, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai controlar a minha língua e vai controlar também a sua língua, meu querido irmão. Porque se alguém fala e fala demais, fala porque o Espírito de Deus não está controlando. Então, você pode botar a mão na sua boca. Tem gente que eu já ouvi falar que já até bebe óleo de unção. Deve dar uma diarreia depois, né? Para ungir a língua. No encontro eu já vi alguma vez, irmão, bota a tua língua para fora. Eu não sei se dá certo, mas a nossa língua tem que ser ungida assim. E tem que falar exatamente o que o Espírito Santo mandar falar. Porque o Espírito Santo tem hora que ele vai mandar falar, mas tem hora que ele vai mandar calar. E nós não podemos ser precipitados, meus queridos irmãos. Devemos falar quando o Senhor ordenar e na hora que o Senhor mandar. Então Isaías estava lá, cheio de problemas com a sua boca, com a sua língua. E quando ele confessou o seu pecado, nós precisamos reconhecer o nosso pecado diante de Deus. Eu tenho que dizer: Senhor, realmente eu falo coisas que não te agradam. Eu falei coisas que não te agradam. E quando a gente confessa ao Senhor, o Senhor providencia a purificação. Foi isso que aconteceu com Isaías. Quando ele disse: eu habito no meio de um povo, eu tenho os lábios impuros, o Senhor de repente mandou que um daqueles seres celestiais pegasse uma brasa do altar de Deus, e aquela brasa foi lá e tocou nos lábios de Isaías. E disse: o teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade foi tirada. Acontece aí, sabe o que? A preparação. Ele foi preparado. Aí o Senhor faz o apelo. Olha só a chamada e o apelo. Quem há de ir por nós? Quem vai pregar a palavra por nós? Quem vai levar a mensagem por nós? Eu sempre olho para esse texto, e se fosse comigo, se eu estivesse no lugar de Isaías, eu ia ficar meio chateado. Porque Deus está vendo Isaías ali, está na frente dele, e o Senhor fala essas palavras. Quem há de ir por nós?
Quem pode fazer a minha obra? Quem pode pregar? Deus, eu estou aqui. O Senhor acabou de fazer a obra na minha vida. Eu acabei de ser tocado como uma brasa do altar. Os meus lábios foram purificados, o meu pecado foi perdoado. E o Senhor fica perguntando: quem há de ir? Eu estou aqui, Senhor. Ele dizer logo assim. Mas ele disse: eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu estou pronto para fazer a tua obra. Que maravilha, meus queridos irmãos. E assim acontece na vida de cada um de nós. Para que o Senhor me envie, te envie para fazer a obra, Ele precisa nos preparar, Ele precisa nos mudar, Ele precisa nos transformar por completo, totalmente. Eu falei de um pecado que Isaías tinha, que era o pecado de palavras, de falar coisas que não agradam a Deus, mas pode ser outra coisa, pode ser outro pecado, pode ser outro problema. É só confessar ao Senhor, que Ele virá com resposta. Vai purificar você com o sangue de Jesus, vai encher você com o Espírito Santo, e depois vai te mandar para as missões, para fazer a obra dEle. Mas comece pela sua casa, comece pela sua família. Familiar é coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Porque o nosso familiar conhece todos os nossos podres. Eita! E aí você vai evangelizar, aceita Jesus, para Jesus mudar a tua vida. Aí o nosso querido familiar olha para nós e diz: eu conheço você, eu conheço os teus podres, eu sei que tu não é essa Coca-Cola toda não. E aí já estragou a evangelização, né? Mas isso cabe cada um dar testemunho dentro de casa, dentro da minha família, onde eles não tenham nenhum motivo, nem um pequenininho para falar mal de mim, porque sabe da minha vida e do meu testemunho. E negócio de família é tão interessante que você não precisa nem pregar para o familiar. Basta ele olhar para a tua vida, para o teu exemplo, e ele é evangelizado já por você. E vai ficar fácil de aceitar Jesus. Evangelize o seu vizinho. Falei de vizinho aqui. Meu Deus. Vizinho é uma bênção. Se a gente fosse entrevistar o teu vizinho e perguntasse para ele: o que tu acha desse crente aí? Quem queria falar? Quem queria falar de você? Eu sei que ele ia dizer: esse meu vizinho é uma bênção de Deus, ele ora por mim, ele estende a mão, e ele só lança bênção para a minha vida. Que maravilha! E lá no emprego, lá no trabalho, o que diriam de você? Se a gente fosse entrevistar um colega de trabalho e perguntasse para ele: o que você acha desse crente? O que ele falaria de você? Por isso que é bom, é mais fácil a gente evangelizar quem não conhece a gente, né? Aí a gente vai para um bairro bem desconhecido e lá começa a pregar a palavra, ninguém conhece a minha vida mesmo. Mas, meus irmãos, a gente fala em tom de brincadeira, mas isso é sério. Nós somos aqueles que vamos morar no céu, ou não? O Salmo foi o 24, né? Quem subirá ao teu santo monte, Senhor? Aqueles que são puros de coração, limpos de mãos e puros de coração. Esses que vão habitar no santo monte do Senhor Jesus. Então, meu querido irmão, precisamos nos policiar todos os dias. Precisamos mudar o nosso procedimento, observando a palavra de Deus e orando para que o Espírito de Deus ele possa fazer em nós uma transformação,
uma mudança. Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha aprendido da palavra de Deus, porque essas palavras não são minhas, meus irmãos. Está escrito na palavra de Deus, tudo que eu falei para você é a Bíblia, e nós cremos na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Se você puder ficar em pé para nós fazermos essa oração, meus queridos irmãos. Aleluia. O Rony vai trazer toda a família dele aqui para frente para receber a oração. Aqueles que quiserem receber a oração, de repente você está se sentindo desanimado, fraco, sem forças para prosseguir. Eu quero orar por você nessa noite, para Deus te dar a vitória. Meus irmãos, aproveitem.